Olá, pessoas civilizadas. Está no ar o nosso primeiro jornal Pessoas Civilizadas. Tá fazendo o quê? Tá no ar que tô procurando onde é que... Meu Deus do céu. A gente tá voltando depois de um período de sei lá quanto tempo sem gravar e tu faz uma piada sem graça, estúpida dessa. Interessante. Sinceramente, nem rodou a Não, vinheta ainda. foi uma piada Tá boa, fazendo... eu gostei, foi inteligente. Após 53 anos, os Estados Unidos e Cuba anunciam conversas para normalizar relações diplomáticas. Os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Cuba, Raul Castro, em dezembro de 2014, anunciaram as maiores mudanças nas relações entre os dois países desde a imposição do embargo norte-americano à ilha em 1961. O professor Túlio tosse nesse momento e atrapalha a minha explanação. Foram anunciadas as seguintes medidas: restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, facilitar viagens de americanos a Cuba, autorização de vendas e exportações de bens e serviços dos Estados Unidos para Cuba, autorização para americanos importarem bens de até $400 de Cuba e início de novos esforços para melhorar o acesso de Cuba à telecomunicação e à internet. Professor, o que foi que você achou dessa situação entre Cuba e esse retorno à tentativa de estabelecer relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba? Realmente é um fato histórico, é uma coisa que o mundo inteiro vinha, inclusive, cogitando isso desde o início de 2014, dentro do Congresso americano já se comentava que isso poderia acontecer. E o curioso é que o Brasil construiu um porto em Cuba, não é isso? Então, estrategicamente, o Brasil pode ter se saído bem devido a essa construção desse famigerado porto em Cuba. Que deu tanta polêmica. É verdade, aqui no Brasil. Pode ser. Eu acho que o embargo econômico que foi estabelecido aí durante o período da Guerra Fria, ele fracassou. Depois de todos esses anos, a comprovação é que ele fracassou, porque não foi benéfico para os Estados Unidos, não foi benéfico para Cuba, não surtiu o efeito que os Estados Unidos queria. Então eu acho que se há um fracasso é necessário se rever os conceitos. Não se trata de uma derrota dos Estados Unidos, nem uma vitória de Cuba, mas uma constatação de que houve um fracasso nesse processo e que é necessário mudar. Às vezes a gente precisa mudar, né, para entender para que as coisas realmente de fato sejam diferentes. Exato. Mudar para que as coisas sejam diferentes. Isso acontece. Bota aqui embaixo na legenda. Mudar para que as coisas sejam diferentes. Profundo. Ficou Fácil anuncia aplicativo para Android e iOS. O Grupo Ficou Fácil anunciou o lançamento de um aplicativo que ajudará os alunos que querem se preparar melhor para o Enem e outros vestibulares. Entre os destaques, o app terá notícias, dicas das disciplinas, desafios e etc. Curta a página facebook.com/Pra Que Sofrer e fique de olho em todas as novidades do Ficou Fácil. Gostei disso aí, isso é uma coisa boa. Eu acho fantástico. Eu acho que esse grupo, né, do Ficou Fácil já é fantástico em si, né? Gosto bastante dos programas deles. Professores competentes, né? Muito competentes. Do Sala dos Professores lá do TV Ficou Fácil do YouTube, um canal que tem também. Uma parceria com pessoas civilizadas. Muito importante. Mas falando sério, assim, para o aluno que quer estar informado com notícias que são relevantes para os estudos dele, como a que a gente noticiou agora de Cuba, para questões vestibulares, para dica, é uma ferramenta realmente muito interessante. Inclusive para redação, né? Para ele ter mais argumentos nas redações. Perfeitamente. Você sabe que redação tem um peso cada vez maior e muita gente, mais de 500 mil de pessoas, zeraram a redação, né? Então é algo que é importante para o aluno que quer prestar Enem e vestibular. Perfeitamente. Notícia mais importante do dia. A briga entre Rafael e Thalita por causa de um pedaço de queijo termina em lágrimas no BBB 15. Professor, essa notícia entrou nos tópicos dos mais lidos do Globo.com. Meu Deus.
O mundo realmente... o BBB ele é a comprovação de que um livro italiano não surte efeito, que é o livro do ócio criativo, você já ouviu falar? Sim. Ele disse que quando você não tem nada para fazer, você acaba produzindo alguma coisa interessante. Inclusive, algumas empresas utilizam esse método. Sim. Então, até me corrigindo para dizer que não funciona, né? Algumas empresas utilizam esse método. Deixa o funcionário um tempo sozinho, sem ter o que fazer no emprego, com tempo livre, para ver se ele pensa em alguma coisa para melhorar a empresa. No caso do BBB, para ser mais específico, o ócio criativo não está funcionando muito, não. E é importante a gente comentar sobre o queijo, né? Porque o queijo, uma briga sobre o queijo, fez com que terminassem em lágrimas. E isso altera toda a conjuntura mundial, ou seja, da geopolítica e da sociedade em qual vivemos. Comam frutas, né? Tá certo? Comam frutas. Atentados terroristas em Paris deixam ao todo 20 mortos. 8 vítimas trabalharam no jornal do Charlie Hebdo. 2 eram policiais. 2 atiradores, 1 policial e 1 sequestrador também morreram. Os atentados aconteceram em represália às publicações do jornal satírico que retratou o profeta Muhammad em diversas situações. A religião islâmica não concorda com a representação do profeta em imagens, vocês sabem disso. A publicação de uma nova edição do Charlie Hebdo causou revolta em diversos países islâmicos. Essa notícia é uma notícia muito importante. Né? É uma notícia preocupante porque vai bater na questão da liberdade de expressão, liberdade religiosa e nos preocupa bastante a que ponto o mundo pode estar chegando. Se uma simples charge, por mais que tenha sido ofensiva, foi paga com vidas, então a gente não sabe o que é que pode se agravar e o que é que pode vir por aí. Tem algumas informações interessantes sobre essa reportagem, né? Sobre essa notícia. Primeiro, que pouca gente sabe disso, mas isso é algo que serve inclusive para o aprendizado do aluno, que os árabes, os muçulmanos, eles não permitem que seja feita imagens, não é só de Maomé, de nenhum profeta, na verdade. Porque isso seria idolatria. A visão. Se nós lembrarmos dos 10 mandamentos, também lá está dizendo que não se deve fazer imagem, então são religiões que têm similaridades. Então, para que o aluno entenda melhor. Segundo, isso também traz outra discussão, que é a discussão do radicalismo, do extremismo islâmico. Né? A gente escuta diariamente pessoas falando, esse povo é tudo doido. É preciso tomar cuidado. A notícia, inclusive, cita de que um policial foi morto durante o processo. Esse policial que foi morto, ele era muçulmano. Então, enquanto, por exemplo, a maior parte das pessoas divulgou, né, difundiu, publicou a hashtag Jesus Charlie, inclusive nós também fizemos isso, em respeito, né? Ou seja, nós somos solidários, né, à tristeza do jornal. Outras pessoas, inclusive muçulmanos, colocaram uma hashtag que dizia o nome do policial que foi morto, que é Ahmed, e um cumprimento islâmico que seria nós o saudamos. Então, Ahmed, nós o saudamos. Ou seja, diante da constatação de que o islamismo é uma religião de radicais, todos eles seriam radicais, como dizem alguns, por que um policial em serviço estaria defendendo esse jornal que inclusive agrediu a sua própria religião? Pense nisso. Mas ele não sabia. Sabia, porque os ataques foram feitos de forma, inclusive, palavras foram ditas, foram pronunciadas, né? À medida em que os terroristas, né, atacavam o jornal e atiravam, eles pronunciavam palavras islâmicas como Deus é grande, né? Allah Akbar. Então o policial sabia que ele estava lidando com extremistas islâmicos e mesmo assim ele foi lá defender a causa do jornal. Então pense bem a respeito disso quando você for pensar a respeito de que todos os islâmicos eles são radicais. Existe um fundamentalismo e eu concordo com tudo. E vamos estrear hoje, já no nosso primeiro programa, o quadro Meu Deus, que coisa ridícula. Oferecimento Túlio. Meu Deus, que coisa ridícula. O chinês é detido com 94 iPhones presos ao seu corpo. Observe a imagem. Professor, 94 iPhones é uma coisa absurda. Chamado de Homem de Ferro, ele tentava contrabandear os aparelhos. O traficante, procedente de Hong Kong, foi detido em Shenzhen, que é um grande porto chinês.
Os produtos Como tecnológicos... Como é o nome do porto, professor? Shenzhen. Shenzhen. Tá certo. Os produtos tecnológicos são mais baratos em Hong Kong em comparação com a China continental, devido a um regime de taxas diferentes, o que alimenta um grande tráfego. O homem havia pendurado os telefones nas pernas e no tronco, graças a uma fita adesiva e um filme plástico, segundo fotos divulgadas pelos meios de comunicação. Ou seja, não foi um negócio da China. Não. Agora, o curioso é que Hong Kong é China e Shenzhen é China e os preços são diferentes dentro da China. Então, quer dizer que a China tem as zonas econômicas especiais, não é isso? Perfeitamente. Consequência de uma guerra perdida pela China lá atrás, na época do imperialismo, entre China e Inglaterra. Hong Kong passou dos 150 anos na mão dos britânicos e por isso que existe essa disparidade aí. Então nós temos um assunto de geografia atual que remete a um assunto de história lá da época do imperialismo, século XIX. Exatamente, e tudo isso porque um cidadão resolveu anexar 94 iPhones em seu corpo para ficar parecido com o Homem de Ferro. Ou seja, nós aprendemos até com informações estúpidas. Ridículas. Na verdade. Exatamente. Pois bem, nós estamos ficando por aqui, terminando nosso primeiro jornal Pessoas Civilizadas. Mande suas sugestões de notícias, mande as suas sugestões de reportagem, mande as suas sugestões de comentários, mande as suas sugestões. Ele já falou tudo, então mande as suas sugestões. Até a próxima. Até a próxima. Aí você vai... Até a próxima. Nessa hora.